Vamos continuar agora com informações de Israel, porque Israel admitiu que civis palestinos foram mortos e feridos por disparos israelenses nas proximidades de centros de distribuição de ajuda na faixa de Gaza. Quem tem informações, detalhes sobre isso é o nosso correspondente na Europa, o Luca Bassani, que chega no 3 em 1 explicando essa história. Há uma admissão, portanto, o Luca Bassani, dessas mortes na faixa de Gaza, é isso? É isso mesmo, Kobayashi. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Depois de algumas investigações internas, o Estado israelense, as forças de defesa de Israel, admitiram terem matado civis que estavam em busca de ajuda humanitária nas proximidades dos centros de distribuição. Segundo o que foi revelado hoje pela própria IDF, cerca de 30 a 40 palestinos civis foram mortos quando tentavam receber alimentos e outros mantimentos nos centros de distribuição, que são regiões extremamente de difícil acesso nesse momento. A gente sabe que desde que o cessar-fogo foi interrompido há cerca de 2 meses, o fluxo de ajuda humanitária, sobretudo caminhões chegando na faixa de Gaza, ele segue bastante reduzido, e uma preocupação generalizada das Nações Unidas para o risco de fome ou até mesmo desnutrição de grande parte da população de quase 2,3 milhões de palestinos. Os israelenses argumentam que havia uma operação em curso e que se sentiram ameaçados exatamente por não estarem totalmente seguros por conta das proximidades daquela localidade ser também um reduto do Hamas. Os israelenses também acusaram o grupo terrorista de inflar os números de civis mortos durante os últimos dias, mas disse que fará tudo o que for necessário para revelar os detalhes desta operação mal-sucedida que acabou trazendo tantas vítimas civis. Ao mesmo tempo, vários órgãos humanitários denunciam as ações de Israel como crimes de guerra, o que apenas infla esta dicotomia, este antagonismo bastante cruel desta guerra que já passa de 1 ano e meio e que, obviamente, tem matado milhares de pessoas, além de deixar dezenas de civis ainda sem poder voltar à sua família, um cenário de impasse e de muita incerteza dentro do Oriente Médio, apesar de fortes denúncias de abusos em ambos os lados. Muito obrigado, senhor Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, trazendo todas as informações a respeito de mais um capítulo deste conflito entre Israel e o Hamas, agora envolvendo, inclusive, palestinos que foram mortos na faixa de Gaza. Quero ouvir o Alan Gani sobre isso. Como é que fica a repercussão disso? Isso pesa contra o Netanyahu? Aumenta a onda de críticas, de pressão externa, internacional, contra a sua medida de reação, que seria exorbitante, abusiva, na faixa de Gaza, Alan Gani? Pesa sim, né? Pelo seguinte, Koba, é lógico que Israel tem todo o direito de se defender contra o Hamas, afinal foi atacado. O problema é que essa defesa tem causado morte de civis na faixa de Gaza, né? E esse aí é mais um episódio de mortes de civis que os números aí dão conta, entre 40 e 60 mil civis. E é evidentemente que isso fere protocolos de guerra, dado que você não pode ter mortes de civis. E é claro que a opinião internacional acaba pesando contra ele. Quero te ouvir também, José Maria Trindade. Como é que isso aí pode ser recebido no mundo todo, hein? A guerra, ela é terrível, né? Ela sangra, ela provoca desarranjos, arrasa. Às vezes ela é necessária e durante toda a história da humanidade sempre houve guerras, uns momentos mais, outros menos, né? E tem essas coisas. E a grande novidade é a guerra de informação. Hoje nós temos imagens de tudo, né? Pode-se dizer que a guerra está sendo transmitida ao vivo, vários ataques e bombardeios estão sendo transmitidos ao vivo pela televisão e tem essas repercussões. São os chamados efeitos colaterais. A guerra sempre tem os efeitos colaterais. É por isso que a decisão de convocar uma guerra, de declarar uma guerra, tem que ser muito bem pensada, e porque ela é fácil de ser iniciada e o término de uma guerra é muito complexo, é muito difícil, né? Então, assim, não é a primeira vez que um civil morre nessa guerra. Os primeiros civis a morrerem foram os israelenses, né? O Hamas foi lá, matou, sequestrou, fuzilou de uma maneira muito covarde jovens que estavam numa rede,
rave, pessoas estavam dentro daqueles banheiros químicos, foram fuzilados, e aí, de repente, numa amnésia coletiva, muita gente está se esquecendo desse episódio e focando nos efeitos colaterais da guerra, que é exatamente esse, a morte de civis, de crianças, mulheres que não estão na guerra. É assim, a guerra é terrível mesmo. Fábio Piperno. Olha, eu acho que é verdade, houve um ato terrível, desumano, sórdido, em outubro de 2023, quando nós já falamos aqui, só que a guerra não começou lá. Para quem quiser estudar o tema, eu recomendo, por exemplo, que conheça a história do Nakba, em 1948, que se debruce sobre o massacre de Sabra e Shatila, em 1982. E períodos esses, aliás, nos quais ainda não havia existência do Hamas. O Hamas e também, enfim, o Hezbollah, eles nascem depois de tudo isso. Né? São grupos que nascem, aliás, na década de 80, só que o massacre, o extermínio de palestinos já tinha começado antes. E ontem, por exemplo, mataram mais um monte, né? Vários aí que estavam lá tomando, né? Estavam num café à beira-mar, aquela área lá em que o Trump outro dia falou em criar uma espécie de Riviera do Oriente Médio, até bonito, só que também manchado de sangue. Estavam lá. E aí mataram lá 30, 40, porque acho que talvez por falta de algum outro lazer, então eles foram lá e dizimaram aquelas pessoas que, enfim, que estavam lá. E todo dia tem notícia disso. Então, eu só alerto a nossa audiência para essa questão de que o conflito não começou em outubro de 2023. Isso tem outras raízes, o sangue está sendo derramado já há muito mais tempo e, na verdade, também está cada vez mais claro, um lado que está exterminando o outro, até porque é um lado expansionista e que quer tomar posse daquele território. Fecha, Gustavo Segré. Eu não vejo dessa forma, não me parece que seja uma questão expansionista por parte de Israel. Estava quieto até que em outubro de 2023 entraram todos esses terroristas do Hamas, sequestraram, estupraram, mataram, colocaram bebês no forno, crianças foram levadas para Gaza. Ainda tem sequestrados que não apareceram, nem eles, nem os eventuais corpos, se eles não estão mais vivos. Então, não estou de acordo com uma reação desmedida, mas devemos reconhecer que no que se refere a Israel e Hamas, é uma guerra dispar, porque é um Estado que deve respeitar as leis e as convenções internacionais. O outro é uma agrupação terrorista que não respeita absolutamente nada. Coloca crianças e mulheres na frente, coloca armamentos e lideranças embaixo de hospitais para que não sejam atacados. Então, a guerra é ruim por onde a gente olhe, mas não podemos nem permitir um crédito a um, nem permitir ao outro, mas devemos sempre lembrar que uma coisa é a ação e outra coisa é a reação. Nesse caso, a reação é de Israel e a ação foi dos terroristas de Gaza. E como vocês veem agora a novidade do conflito com o Irã em relação a toda a repercussão vinda justamente de todas essas acusações que recaem sobre o governo de Netanyahu na faixa de Gaza? Porque internamente, aparentemente, ele conseguiu um certo apoio público depois que começou ali os ataques contra o Irã, principalmente depois que os Estados Unidos abraçaram a questão, fizeram lá os ataques às instalações nucleares. Isso muda, de alguma forma, a situação de Netanyahu, Fábio Piperno? Claro que ele precisa da guerra até para dar essas respostas internamente. Quanto mais ele sair matando, é óbvio, e mais manter esse estado de guerra, é evidente também que mais distante fica uma tentativa de removê-lo do poder. Ele que era um governante, passava aí por crise de popularidade antes dessa série de conflitos ser iniciada. Agora, é bom também que a gente fique atento às reações dos países da região, muitos deles com os quais Israel vinha desenvolvendo relações cada vez mais próximas e que, nesses últimos meses, se distanciaram. A Arábia Saudita é um deles. É um país, é um histórico rival do Irã na região, mas que nessas últimas semanas voltou a conversar com o governo iraniano. Será que é bom isso?